Olá, meus irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Sebastião Amaro e quero compartilhar com vocês mais uma reflexão. E a reflexão de hoje traz o tema Dando a Volta por Cima. Tem a parte um e tem a parte 2. Então eu quero compartilhar com vocês essa reflexão Dando a Volta por Cima, parte um. Mas antes, eu quero pedir vocês que nos acompanhem, vocês que têm visto os nossos vídeos, que inscreva no canal, divulgue o nosso trabalho, para que outras pessoas também possam ser abençoadas pela essas reflexões, ser abençoado pelo nosso Deus, porque todo esse trabalho que nós estamos fazendo é para que chegue às pessoas, para que essas pessoas venham a ouvir a palavra de Deus. E ouvindo essas reflexões baseadas dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, essas pessoas serão abençoadas por Deus. Então você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva no canal, divulgue, compartilhe com os seus irmãos, com a sua família, com seus amigos. Eu tenho certeza que eles serão abençoados por Deus. Mas antes de nós irmos para a reflexão, quero deixar aqui versículo da palavra de Deus, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 30, versículo 1, que diz assim: Davi guerreia contra os amalequitas. E sucedeu, pois, que chegando Davi, os seus homens, ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinha invadido o sul, e Ziclag. Tinha atacado a Ziclag e a tinha queimado a fogo, e tinha levado cativas as mulheres e todos que estavam nela, tanto pequenos como grandes. E ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achavam com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoá, Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Palavra linda, palavra maravilhosa, né, meus irmãos? Vamos para a reflexão de hoje. Recomeçar uma caminhada após uma derrota ou fracasso é tarefa para heróis. E como não somos heróis, ficamos, na maioria das vezes, rodeando nossos problemas. Nesse momento, qualquer porta que se abre torna-se a única via de escape. Acreditando nisso, muitos se aventuram por caminhos desconhecidos e acabam quase sempre nas mãos dos adversários. Nesta reflexão, vamos acompanhar os passos de Davi
e descobrir como ele conseguiu dar a volta por cima, livrando-se de uma situação complicada e embaraçosa. Em seu livro Davi, um homem segundo o coração de Deus, Charles Russell, afirma: a julgar pelo exterior, não parecia haver nada em Davi que pudesse impressionar a Deus. Nada que levasse em Deus a dizer: eis aí o meu homem. Na verdade, Davi não era diferente dos demais homens da Bíblia, nem mesmo dos jovens de sua idade. No entanto, ele conseguiu chamar a atenção de Deus e acabou se transformando num dos maiores líderes de Israel. Se Davi, com todas as imperfeições humanas, tornou-se um homem segundo o coração de Deus, também temos a mesma oportunidade. O segredo é render-se a Deus, aprender a dar a volta por cima e, na dependência do Senhor, superar os desafios e desencontros da vida. Ao falar sobre os sinais dos tempos, Jesus afirmou, dizia ele à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo diz, vai chover. E assim acontece. A chuva sempre começa com a formação de nuvem nos céus. Os problemas que enfrentamos também começam quando as nuvens cobrem nossos horizontes. Essas nuvens são formadas pelos ventos que nos fazem mudar de rumo. Davi foi atingido por fortes ventos que o levaram a uma dupla fuga. Fugiu de Saul e também tentou fugir de si mesmo. Tudo o que lemos no relato de 1 Samuel 31:6 aconteceu em razão do descontrole emocional que tomou conta de Davi. Vejamos como esta nuvem se formaram no horizonte de Davi. Vejamos o texto de 1 Samuel 27:1. Davi, contudo, pensou: algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e escaparei dele. Esse texto nos oferece algumas pistas importantes. Em primeiro lugar, Davi se horizontalizou. Permaneceu entre os filisteus durante 16 meses. Em nenhum momento lemos que ele tenha orado a Deus. Quando perdemos a comunhão com Deus, perdemos também a motivação para cantar, orar, frequentar a igreja e estudar as Escrituras. Quando a vida se horizontaliza, nós tornamos nosso guia dono do próprio nariz. A partir daí, o coração passa a arbitrar as decisões. Porém, sabemos que o coração humano não é confiável. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O coração de Davi o enganou completamente. O problema é que nunca somos enganados sozinhos. Ninguém cai sozinho quando é enganado pelo coração. Veja o que diz 1 Samuel 27:2 e 3. Assim Davi
e os 600 homens que estavam com ele foram até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi e seus soldados se estabeleceram em Gate. E, escolhidos por Aquis, cada homem levou sua família. E Davi, suas duas mulheres, Ainoá, de Jezreel, e Abigail, que fora mulher de Nabal de Carmelo. Davi levou a família e seu exército para a terra dos filisteus. Durante 16 meses ele conviveu com engano. Agora veja como é difícil administrar o engano. Quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gade, ele parou de persegui-lo. Observe o que diz o texto: parou de persegui-lo. Para Davi, a desistência de Saul soou como um sinal de Deus. Se Saul já não perseguia, Deus estaria com ele. Mas isso não correspondia à verdade. Aqui esbarramos num grande problema. Ninguém pode negar que o pecado tem um gosto maravilhoso, de forma alguma. Se pecado fosse ruim, ninguém pecaria. A água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso. Provérbio 9:17. Veja se estas situações não acontecessem com frequência na vida de muitos cristãos. Alguém lhe oferece a oportunidade de obter um lucro muito maior. Para isso, basta apenas que você omita certas informações. Você aceita e o negócio é feito com tranquilidade, você recebe o dinheiro, dá o seu dízimo e até conta o testemunho. Como tudo corresse bem, você imagina que Deus aprovou suas ações. Afinal, tudo que dá certo em nossas vidas é porque Deus está conosco. Afinal, tudo que dá certo em nossas vidas é porque Deus está conosco. Você enfrenta uma situação financeira muito difícil, então deixa de cumprir alguns compromissos e começando com o dízimo. No fim, tudo dá certo. Você consegue ajeitar as contas e pensa que Deus o ajudou a vencer. Ouça. Davi estava contente porque Saul deixara de persegui-lo. A leitura desse fato nos faz pensar que Deus estava sendo protegido pelo Senhor, ou melhor, que Davi estava sendo protegido pelo Senhor. Talvez Davi tenha pensado: graças a Deus, o Senhor me livrou das mãos de Saul. Mas será que foi mesmo o Senhor? Aí está uma pergunta, né? Mas será que foi mesmo o Senhor? Observe como o coração pode nos levar a depender do mundo. Então Davi disse a Aquis: se eu conto com a tua simpatia, me dá um lugar numa da cidade, dessa terra onde eu possa viver. Veja como Davi tentou convencer o rei, porque este teu servo viveria contigo na cidade real. Davi se coloca como servo de um dos maiores adversários do povo de Deus. A cada dia Davi se atolava mais nessa lama de mentiras. Leiamos o versículo 8 a 11. Sabe o que Davi fazia? Ele lutava contra o povo que era amigo do rei Aquis. Olha isso.
Os jesuritas, os gerzitas e os amalequitas eram inimigos de Israel, mas amigos dos filisteus. Ao prestar contas ao rei, Davi tinha de mentir. O povo de Israel estava no sul de Judá, mas Davi não lutava contra seu povo. Ele não deixava ninguém com vida para evitar que o rei soubesse de sua traição. Davi vivia uma vida de duplicidade. O coração o enganava a cada passo. A mentira era tão perfeita que o próprio rei acreditava. Aquis confiava em Davi e dizia: ele se tornou tão odiado por seu povo, os israelitas, que será meu servo para sempre. Davi tentava ser filisteu por fora, israelita por dentro. Vamos analisar uma das afirmações de Jesus. Ninguém pode servir dois senhores, pois odiará um ou amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6:24. Este me parece o maior desafio que todos enfrentamos, e talvez por isso muitos vivam uma vida inexpressiva. Perderam a alegria, o entusiasmo, a ousadia, a intrepidez. Por quase 1 ano e meio, Davi não escreveu nenhum salmo, nem compôs nenhuma canção. Da mesma forma, vamos vivendo. Da mesma forma, vamos vivendo, esbarrando aqui e acolá. Achamos que Deus está aprovando tudo o que realizamos. Ouça, para dar a volta por cima é necessário uma mudança de rumo. Exatamente. É isso mesmo. Davi ainda enfrentou momentos amargos em razão da escolha que fez. Ao acordar desse sono, ele conseguiu dar a volta e começar uma nova caminhada. Mas isso só foi possível porque ele se voltou novamente para o seu Deus. Conclusão: não há outro caminho para quem deseja dar a volta por cima e superar problemas, crises e provações. Você precisa caminhar com Deus. Aproveite esta oportunidade e recomece a andar com aquele que pode suprir todas as necessidades. Dê a volta por cima. Que Deus te abençoe. Que Deus continue abençoando a tua vida. Que o Senhor possa te livrar, te guardar de todo perigo, de todo mal. Não abaixe a sua cabeça. Não está acabado. Deus está contigo. Ele é a solução de todos os seus problemas. Não abaixe a sua cabeça. Você vai também vencer. Você vai dar a volta por cima. Que Deus te abençoe. Quero orar por você. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Senhor, abençoa cada pessoa, Senhor, cada vida que acompanhou essa reflexão. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um. E que eles possam refletir em tudo que nós aqui, Senhor, ouvimos do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, porque nos momentos difíceis o Senhor está conosco.
Muito obrigado, Senhor. Continue abençoando a cada vida que acompanha nossas reflexões. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Ficam com Deus.